bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, o podcast do NJE do Sescom TV. Hoje eu continuo com o meu querido amigo Eric Sampaio. Obrigado pela companhia. Quem não tá entendendo nada, volta no episódio anterior para ouvir. E nessa temporada a gente está entrevistando pessoas incríveis e hoje teremos o prazer de conversar com ela, que é educadora financeira, fundadora da Ugematec, lidera hoje projetos premiados para transformando a forma como as pessoas organizam suas finanças. Seja muito bem-vinda, Dina Prata. Obrigada, gente. Estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Bora conversar. Bora, Dina. Convidei a Dina aqui, pois ela está aí empreendendo na parte de finanças, que é um desafio que anda bem em conjunto com a parte da contabilidade. Mas antes de entender os desafios atuais, como que você veio parar? Como que você decidiu ser empreendedora? Que loucura é essa? Como foi? Conta tudo. Nossa, é bem engraçado quando as pessoas me fazem essa pergunta, porque eu não me entendia enquanto uma pessoa empreendedora. Eu olhava e pensava as coisas que eu fazia era muito mais uma renda extra, né? Então, durante muito tempo eu fiz muitas coisas. Eu já vendi cabelo, eu já fui pipoqueira, eu já vendi biju, eu já vendi maquiagem. Eu fiz muitas coisas mesmo. E aí, ao longo desse trajeto, eu nunca me via enquanto uma pessoa empreendedora. Eu achava que era só uma renda extra a mais. E aí, ao longo do meu trajeto, eu comecei a compreender que eu era empreendedora desde que eu tinha 9 anos. Porque eu comecei com 9 anos de idade a olhar bijus, né, para poder vender e ter dinheiro para pagar os meus passeios da escola. E aí, a partir disso, eu entrei na minha adolescência, eu vendi trufas muitos anos no colégio, entrei na faculdade vendendo trufa, e eu, assim, amava fazer aquilo, que não era só o fazer a trufa e o vender para as pessoas, mas era todo o processo. Eu falo para as pessoas que eu gosto muito de custos e precificação, não é porque eu fui para contabilidade, passei por tudo isso, mas é porque nas trufas eu fazia o cálculo de cada sabor, assim, centavo por centavo ali. Eu tinha tudo anotado, assim, super focada. E aí eu comecei, eu fiz um jovem aprendiz que... Acho que eu tava no primeiro pro segundo ano do ensino médio. Eu não tinha muita perspectiva do que fazer. A minha ideia era assim: eu quero alguma coisa que eu não acabe dentro de um supermercado. E não é um sentido de ofender as pessoas que trabalham no supermercado, mas que dentro da perspectiva de vida que eu tenho, a única alternativa que nós víamos depois que acabava o ensino médio era conseguir uma vaga no caixa do supermercado. E eu tinha pra mim que eu não queria isso pra mim. Eu queria pelo menos um estágio, alguma coisa na área de administrativa. E eu fiz esse jovem aprendiz muito no intuito de, bom, vou ter um conhecimento, vou agregar, vou ter a bolsa também, né, que vai me manter no ensino médio. E eu comecei com esse jovem aprendiz a pagar meu curso para ir para a área da Marinha, né? Eu estudei muitos anos para fazer escola militar. Poucas pessoas sabem disso, e eu não estudava para entrar na universidade e também não via o caminho empreendedor como um caminho possível, assim. Eu tinha foco Marinha, porque daí Tem eu vou alguma ter... referência da sua família? Tem uma pessoa na minha família, na verdade, mais de uma, né? 2 pessoas que passaram pela Marinha e aí tiveram um caminho, né? E eu venho de uma cidade, eu nasci na cidade de Rio Grande. E na cidade de Rio Grande é uma cidade portuária e que a Marinha é o caminho de muitas pessoas. Então, quando eu fui para Porto Alegre, a minha mãe me trouxe isso, tipo, olha... Vocês sabem que aqui tem uma possibilidade de fazer escola militar, enfim, né? Que é um caminho completamente diferente, mas que era um caminho de construir uma carreira que não fosse aquela que estava posta. Perspectiva, né? Exato, que não fosse aquela que o sistema muitas vezes estava colocando para nós, assim. Então, tinha um pouco essa perspectiva. Entrei no Jovem Aprendiz, assim, vou pagar meu curso da Marinha e vendi a trufa como uma renda extra. E até que eu acabei chegando numa parte do curso que o professor começou a ensinar sobre contabilidade. E aí eu perguntei para ele, professor, quem é a pessoa dentro da empresa que faz esse negócio das notas fiscais aí? Ele falou, contador. E eu falei, contador ganha bem? Depois eu descobri que não era bem assim, né? Que dó. Te contaram uma história meio errada. Ele falou assim, contador. E eu falei, então tá, meu plano Tá aí o B, negócio que eu meu quero plano ser. B pode ser a contabilidade. Pode ser a contabilidade. E acabei caindo dentro da contabilidade muito como esse plano B, C, D e E, assim, né? Caraca. Como uma possibilidade. Aí não passei na Marinha,
né? E acabei indo para contabilidade. Então você E aí, estudou até o 3º ano para entrar na Marinha. até o 3º ano para entrar A na ideia Marinha. era E era direto do colegial e focada. Fiz fiz prova para aeronáutica, para marinha, militar também. Era tudo. Tudo que tinha eu fiz e nada eu passei. Aí eu passei no técnico de contabilidade, consegui a bolsa no ProUni na administração e depois passei na Universidade Federal no curso de Ciências Contábeis. olha que legal. E aí, nada com a Marinha, né? Mas tudo... E as trufas, como é que tava nessa época? As trufas, elas sempre foram um caminho, assim, que eu... Desde que eu aprendi a fazer trufa, era um caminho assim, olha, se eu não tiver um plano A no meu plano A, uma sustentabilidade financeira, eu sei que eu vou pegar, vou fazer as trufas, vou botar embaixo do braço, eu vou sair e eu vou conseguir vender. Então, eu paguei meu vestibular com as trufas, eu pagava muitas coisas, assim, me sustentava financeiramente até o primeiro semestre da minha graduação de administração, porque eu entrei primeiro na administração e só no segundo semestre comecei a cursar a contabilidade. Então, eu continuei fazendo as trufas ainda como um caminho. E no meio da universidade, assim, metade do curso, eu comecei a vender doce, bebida nas festas da faculdade da universidade. Porque eu via que ninguém vendia nada de destilado. Eu falei assim, gente, tem uma oportunidade. Que gente querendo beber. E ninguém tá vendendo nada, então eu vou vender aqui. E aí coloquei uma banquinha na frente do DCE e comecei a vender coisas na faculdade. E eu sempre fui essa pessoa, assim, né? Sempre tinha um outro caminho. E eu acabei indo mais para o caminho da educação financeira, mas no final da minha graduação de Ciências Contábeis, a partir de uma professora, que é a professora Ana Tércia, inclusive, um beijão, ela foi... Beijo, professora. Beijo, professores. Não só professora, ela é conselheira do Conselho Federal de Contabilidade e naquela época ela estava disputando a presidência do Conselho Regional de Contabilidade lá do Rio Grande do Sul e ela trouxe uma perspectiva para mim que foi muito importante. Ela falou assim, Dina, tu já pensou em ser uma contadora consultora? Aí eu fiquei assim, tipo... Tô tentando ser contadora ainda, consultora também, calma assim, aí. Como assim, né? E aí ela falou assim, não, mas pensa que você pode empreender, você pode ter outras possibilidades, para além da contabilidade tradicional que está colocada. Tem muita gente que precisa de orientação, tem muita gente que precisa desse conhecimento da contabilidade e que não necessariamente ela está só precisando do serviço contábil. Então, como que tu poderia explorar mais isso? E aí isso se tornou um TCC, na verdade, né? Eram ferramentas gerenciais para empreendedores negros. Eu comecei a pesquisar como que as pessoas entendiam as informações do negócio dela, ou não entendiam, como elas tinham acesso a essas informações, e comecei a entender que muitas vezes no mercado não tinha pessoas da área financeira conseguindo orientar de forma adequada esses empreendedores. E muito por um trajeto de ser uma pessoa negra empreendedora, né, que naquela época nem se via enquanto empreendedora, mas que não tinha referência no mercado falando sobre isso, né? Então eu comecei um pouco por esse caminho, muito nessa via de, bom, quem sabe eu posso orientar algumas pessoas, eu posso aprender sobre isso. E acabei caindo na educação financeira. Entendi. Que foi outra coisa completamente diferente, assim. Então, na sua graduação, você não pensou em atuar na parte de contabilidade, empreender na contabilidade? Não. Não era esse o foco. Eu ficava pensando, gente, eu ficava olhando assim e pensando, primeiro eu nunca tive referências de profissionais da área contábil que tivessem um escritório, então a minha cabeça era assim, tô fazendo graduação, mas é muito mais para eu conseguir fazer um concurso público ou ter algum outro caminho, não necessariamente você vai buscando um emprego. Vou empreender com isso, né? Vou me tornar uma empreendedora, uma empresária na área da contabilidade. O empreendedorismo desbarrou em você, querendo ou não, porque já tava no sangue. Já tava no. Né? Depois eu entendi isso. A minha mãe, quando eu terminei o meu mestrado, e o meu mestrado é sobre trajetórias de mulheres empreendedoras no Rio Grande, em Porto Alegre, região metropolitana, estudando muito como essas mulheres, elas buscavam o empreendedorismo, não só um empreendedorismo por necessidade, mas numa perspectiva de um empreendedorismo mais ancestral, de você construir o empreendedorismo por propósito. E aí, eu estava fazendo a minha qualificação, minha mãe vai na minha qualificação, ela sai da qualificação e fala assim, agora eu entendi, nossa família sempre foi empreendedora. E aí eu falei, tá,
fez sentido. E aí ela começou a contar a história da minha avó, começou a falar, contar as coisas que a minha avó fazia, as coisas que ela fazia. Ela falou assim, nossa, quando eu vendia tachara, que era uma coisa de bijus, ela era uma pessoa empreendedora. Só que ela nunca teve uma oportunidade de mercado ou uma profissão para conseguir entender como é que ela estruturava o empreendimento ou como ela fazia isso ir para um outro nível que não fosse só para esse de estou pagando as minhas contas aqui, agora eu posso fazer uma outra coisa para além disso, sabe? E eu acho que é o desafio de muitas pessoas empreendedoras, é se enxergarem nesse lugar de sou empreendedora e depois sou uma pessoa empresária e que eu sei que isso pode crescer e eu posso ter um desenvolvimento financeiro a partir disso. Sim, sim. Legal, Precisa de uma né? rede de apoio, né, nesse momento. Exato. Assim, eu vejo o trabalho bacana que o Sebrae faz nesse sentido, né? Então acho que falta um pouco dessa comunicação, desse entendimento, né? E sabe que eu acho que tem um outro ponto muito importante dentro dessa conexão com o me tornar empreendedor e depois conseguir entender isso como uma atividade formalizada? Tem dois elementos, assim. Quando eu comecei a sair da contabilidade, sair da contábeis e comecei para o mercado, eu vi a quantidade de pessoas que, apesar de existir o Sebrae, apesar de existir muitos serviços, muitas pessoas contadoras para atender, ainda faltava uma comunicação pontual, né? Que as pessoas entendessem o que significa a atividade do Sebrae, como que ele pode ajudar elas, ou como essas pessoas contadoras elas poderiam acessar de fato. Mas, para além da comunicação, é a localização, literalmente. O quanto que isso está distante da realidade das pessoas, né? Eu comecei Distante a trabalhar fisicamente, né? Você diz, cadê quem tá lá na comunidade, Exato. né? Quem tá nos bairros. Quem é que tá próximo a essas pessoas que estão empreendendo e conversando com elas diretamente? Esse tempo a gente lançou um projeto de educação financeira e aí as pessoas disseram assim, nossa, a maior dificuldade é a adesão, porque as pessoas não se inscrevem. Eu falei assim, onde que você está divulgando seu projeto? Aí a pessoa falou, nas redes sociais. Eu falei assim, quantas pessoas vão entender a mensagem ou estão acessando essa rede social que elas vão se sentir impactadas Acolhidas, e né? muitas vezes empoderadas o suficientemente de simplesmente clicar num link e achar que isso aqui é para elas. Muitas vezes isso não acontece. E eu acho que o meu trabalho dentro da educação financeira veio exatamente por esse caminho, assim, né? Eu comecei a aprender educação financeira dentro da universidade, comecei a questionar a forma como as coisas eram colocadas. Eu falei assim, a partir da história que eu tive de ser uma filha de uma mãe solo e criou 3 mulheres negras, assim, com poucos recursos, vai dizer que minha mãe é uma pessoa que não é educada financeiramente. Ela fez muito com poucos recursos. Só que o sistema jamais vai reconhecer a minha mãe como uma pessoa potente financeiramente. O banco, muitas vezes, não vai reconhecer a minha mãe como uma potencial cliente, porque ela não tem os milhares de reais guardados. E talvez os milhões, né? E talvez o dinheiro que ela tenha vai estar lá na poupança ou vai estar lá guardado embaixo do colchão, como acontece com muitas pessoas. Sem nenhuma assessoria. Exato, sem nenhuma orientação, sem um fortalecimento técnico. Perfeito. Então, eu acabei indo muito para a educação financeira, entendendo que isso tinha um potencial de negócio. Comecei a fazer consultorias pontuais, né? Comecei a fazer esses atendimentos. E essa ideia de contadora consultora virou educadora financeira, porque eu entendi que era muito mais do que só falar sobre a gestão financeira, entender da contabilidade, mas falar sobre a relação com o dinheiro e como isso está estabelecido na sociedade é ainda mais desafiador quando a gente está falando de pessoas empreendedoras, de pessoas periféricas que nunca receberam um conhecimento técnico ou ferramentas para conseguir potencializar o conhecimento e a experiência que elas já têm dentro do cotidiano delas. Perfeito. Entende? Então, a gente precisa falar sobre dinheiro. Eu sempre falo assim, meu sonho é que a gente fale de dinheiro no almoço de domingo. No almoço de domingo ali, que a gente esteja falando abertamente, sabe? É disruptivo, né? Exato. Eu acho que, como você disse da sua mãe, né? Existe uma inteligência ali, né? De ter criado as 3 filhas, de ter lidado com as finanças da forma que deu. Minha mãe, ela diz também, minha mãe é mãe solteira, ela sempre fala, é muito fácil fazer a administração de uma empresa quando tem dinheiro no caixa. Quero ver fazer 100. Quero ver administrar sem dinheiro, né?
E eu acho que tem uma inteligência aí, mas eu entendo que até para trajetórias mais atravessadas é mais difícil ainda você acreditar que isso é realmente um conhecimento, né? Eu imagino que, assim como sua mãe, deve ter várias outras pessoas que não se vê possível de participar, por exemplo, de um programa desse, né? Puxa, eu não tenho qualificação para isso, né? E aí o seu papel entrando nessa dor, né? É muito essencial, assim. Como é que foi essa trajetória de migrar aí para ser uma educadora? Eu comecei no final da minha graduação de contabilidade, a gente fez uma disciplina de planejamento contábil e tinha uma professora que propôs, assim, uma disciplina como se fosse extra e era sobre educação financeira. E eu comecei a estudar, comecei a gostar muito do conteúdo e fui uma das poucas alunas que realmente engajou na ação que ela trouxe e ela tinha uma provocação: terminem a atividade e compartilhem pelo menos com algumas pessoas esse conhecimento que vocês agregaram aqui. E aí eu joguei num grupo do Facebook na época, né, falando assim: gente, ajudo vocês a se organizarem financeiramente. Bombou. Porque eu fiz uma disciplina assim, assada, e aprendi muito e eu queria compartilhar com algumas pessoas. E algumas pessoas se inscreveram e disseram: não, Dina, eu quero essa ajuda, quero essa ajuda. E eu comecei a perceber que tinha algo muito similar. A maior parte das pessoas todas eram pessoas negras, a maior parte terminando a sua graduação, acessando novas posições no mercado de trabalho, dando conta dos desafios da família, né, financeiramente. Então já virando uma persona que responsável ali financeiramente. Responsável financeiramente, mas mais do que ser responsável financeiramente, mas com valor agregado na renda. Porque uma coisa é você entrar num curso e aí você ganhar R$300, e outra coisa é você sair a sua formação e o seu salário ir para R$3.000, R$4.000. Isso, na realidade, de uma pessoa negra que está entrando, que está saindo da universidade, isso é muito. E às vezes você é a pessoa que tá ganhando mais na sua família, de toda a família que tá ganhando mais. E as pessoas diziam: Dina, eu não sei o que fazer. E eu comecei a orientar, pensei: não, a gente precisa construir uma outra perspectiva de educação financeira aqui. E aí começou as consultorias, que aí uma pessoa fala para outra, uma pessoa me chama para outra. E eu falei: não, então preciso me especializar mais sobre isso. Comecei a fazer cursos na área de educação financeira, comecei a buscar realmente informação. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo mestrado, né? Então, eu comecei a perceber que o conhecimento que eu tinha agregado na minha profissão, né, no meu trabalho, eu também estava colocando dentro da educação financeira. Tinham muitas coisas agregadas ali dentro. E eu comecei a ir por esse caminho, assim, me conectar cada vez mais com a educação financeira nesse lugar. Até que eu criei um curso, desenhei todo um curso de educação financeira para colocar numa instituição que estava com espaço vazio e falar assim: olha, gente, escrevam projetos aqui. E aí o curso, eu botei, sei lá, divulguei 5 dias e tinha mais de 50 pessoas inscritas. Eu fiquei assim: gente, o que aconteceu aqui? As pessoas realmente estão interessadas nisso. E o curso foi muito legal. Tem uma necessidade, e aí tem um ponto que as pessoas me traziam como relato, era: eu nunca vi uma pessoa negra, uma mulher negra falando sobre isso. E aí, quando chegavam no curso, falavam assim: nossa, Dina, eu nunca pensei sobre isso, eu nunca pensei nisso. E o curso foi muito legal. As pessoas começaram a falar para outras pessoas e todo mundo começou: tu não vai abrir de novo? Tu não vai abrir de novo? Eu falei: gente, isso era um curso pontual. E aí eu comecei a criar outros cursos, né? Já fazendo mestrado ao mesmo tempo. E comecei a criar novos cursos, fazer novas atividades, novas turmas. E isso foi tomando uma proporção que nem eu imaginava na época o impacto que ia trazer na vida das pessoas. Porque eu ia nos lugares e as pessoas falavam assim: me disseram que tu fala de finanças, né? Me disseram que tu trabalha com isso. Tu pode me ajudar? Porque eu quero tal informação. E aí eu fiquei: gente, até chegar no momento em que uma instituição financeira me contratou para fazer o curso dentro de uma comunidade. Eu fechei esse primeiro contrato. Eu falei assim: bom. Isso então, era só Dina até então? Era só Dina. Tá. Era Dina e a ajuda de duas pessoas, amigos, assim, que eu pedi ajuda. E eu fazia consultoria financeira nessa época, eu atendia em cafés, porque não tinha um escritório. Certo. Então eu marcava com as pessoas num café e ia fazendo. Até que um momento eu achei um espaço de coworking, comecei a atender nesse espaço de coworking. Era um pouquinho antes da pandemia ali, 2019.
2018, 2019. E aí deu uma situação de racismo nesse coworking. Eu fui atender um casal de pessoas negras. Eles chegaram e o pessoal falou assim: eu não sei com quem tu vai ser atendida, nunca ouvi falar sobre Dina. Então vocês esperem aí até chegar uma pessoa. Só que esse espaço era um espaço que qualquer pessoa que chegava lá na frente, eles abriam a porta porque as pessoas tinham esse hábito. E era de noite, esse casal ficou na rua até eu conseguir chegar lá. E eu falei, então, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir um espaço. Perfeito. Em algum momento da vida, eu vou abrir um espaço. Eu fiz várias brigas nesse cowork. Aí acabou surgindo a pandemia. E eu comecei a trazer meu trabalho muito pro digital, né? Então, comecei a criar conteúdo para as redes sociais. E aí, comecei a ganhar mais visibilidade na internet. Comecei a criar conteúdo também pro YouTube. Um pouquinho de conteúdo que eu já comecei a colocar dentro das redes sociais. As pessoas falaram, nossa, esse conteúdo é diferente. E comecei a fechar mais parcerias, assim. Daí, fazer muitas palestras, fazer mais cursos. A gente tinha um curso que eu comecei ele em 2019, que até hoje, né, a gente faz edições dele. O ano passado, agora a gente tá mudando um pouco o formato, mas ele chama Planejando Meu Ano. E aí eu sentava com as pessoas e a gente fazia uma aula de a pessoa planejar todo o ano dela. Legal. E um monte de gente assim, nossa, nunca parei para pensar que eu tinha que planejar meu ano. E se tu for olhar numa perspectiva de educação financeira tradicional, muitas pessoas vão dizer assim, nossa, mas o conhecimento tá ali, né? Ele tá disponível. Como que isso não passou na cabeça da pessoa? Como que a pessoa não sabe que precisa se organizar? Aí eu digo, gente, no Brasil, 80% da população está endividada. E o que é estar endividada? Significa que elas têm a sua renda futura comprometida. Não é só estar inadimplente, que é quando as contas estão em atraso. Eu tenho a minha renda futura daqui a 5 meses, o meu salário... O famoso parcelado. Entendeu? É o poder do endividamento, né? A gente trabalha hoje em dia no Brasil com poder de endividamento, né? Se eu tenho crédito, eu tô passando no crédito, vamos embora, né? Então, essa migração de chegar na educação financeira veio muito da minha experiência de vida, de olhar para todo esse cenário e começar a entender como isso se conectava, assim, né? Dentro e vivia, e gerava também, não só um trabalho, e aí depois eu comecei a me entender enquanto uma pessoa empreendedora, e depois enquanto empresária, não só como um trabalho pontual, mas sim enquanto um negócio estruturado, que aí começou a crescer e começou a ir para outros horizontes. E aí a partir dessa experiência que eu tive dentro desse coworking, eu entrei numa sociedade e a gente criou um negócio, a gente comprou uma sala, estruturou e criou um outro negócio, que era um espaço onde eu poderia atender os meus clientes, onde eu poderia, né, receber as pessoas e poder fazer os meus cursos de uma forma tranquila também, sem passar por situações de racismo. Com certeza, né? Terrível. Nossa, lamento muito que você passou por essa situação. Espero que esse código esteja fechado hoje. E é isso, né? O quanto. Acho que fica aí, né? Para os nossos ouvintes perceberem o quanto as coisas que nos atravessam, né? Numa reunião que você não é colocado, né? Não é colocado para dentro do edifício, né? Esse nicho que talvez não te enxerga e não te vê como. Putz, eu não posso falar de finanças, né? Eu só vendo trufas aqui, eu só tô fazendo um biquinho para ajudar na minha família e não se coloca como, né, alguém que pode ter uma carreira, pode ter um negócio. Então, parabéns pelo seu projeto que você começou a abrir. Quero entender um pouco mais. Então, como é que foi essa trajetória? Qual que era o nicho que você atendia nessa época? Quem que aparecia para você? Olha, o meu começou no início, eu tinha uma ideia que eu queria atender pessoas negras. Eu queria muito impactar. Só que tinha um ponto, eu sempre tive um ponto de vista. Eu sou uma mulher negra que fala para todo mundo, mas a partir de um posicionamento muito bem colocado e muito bem definido. Eu não vou falar de uma perspectiva eurocêntrica, né? Eu não vou negar a minha história enquanto uma pessoa negra. Eu vou sempre trazer um contexto social para isso, mas eu falo para todo mundo. Porque a sociedade tenta me colocar num lugar que é a Dina, ela é uma mulher negra que fala para pessoas negras. Só. Só isso. Se você vai dar uma palestra, você não pode dar uma palestra de finanças, você tem que dar uma palestra de finanças para mulheres negras, porque é isso. Então, quando eu comecei o meu trabalho e as pessoas começaram a querer me colocar nessa caixa, eu vinha e dizia para elas, olha, eu atendo todo mundo.
Só que eu não vou mudar meu posicionamento, eu não vou anular a minha identidade racial, porque as pessoas não conseguem lidar com isso, porque elas não conseguem lidar com o próprio conflito das suas próprias identidades. E comecei a colocar isso, assim, como posicionamento público. E a partir desse ponto de vista, assim, muitas pessoas começaram a se identificar e dizer assim, nossa, Dina, eu resolvi te procurar, porque quando eu vi que tu falou, porque primeiro eu achei que tu não atendia, só atendia pessoas negras, mas eu comecei a procurar porque tu tem uma fala muito acolhedora. E aí, quando eu comecei a trazer os meus desafios para você, você fez com que eu me sentisse muito acolhida aqui. Eu falei, esse é o diferencial de você conseguir entender que você é uma pessoa que tem marcadores sociais, mas que ao mesmo tempo você está construindo uma perspectiva de acolhimento para outras pessoas de outros grupos. E aí eu vim trazendo esse contexto de atendia majoritariamente mulheres, e aí muitas mulheres, tanto mulheres negras como mulheres não negras, atendi pessoas LGBTs que vinham muito para a demanda da consultoria e era muito público, e a gente começou a ampliar isso a partir muito dessa troca e dessa conversa das pessoas conseguirem virar essa chave. E aí em 2022 para 2023, eu comecei a me questionar se fazia sentido eu seguir na educação financeira só na área de consultoria. Tá. Na área de consultoria e de curso. Eu falei, nossa, tem que ter alguma forma que a gente consiga continuar levando esse conteúdo para as pessoas e atingir mais gente que não dependa só da minha imagem. Perfeito. Só eu, Dina, né, pessoa ali trabalhando. E aí comecei a conhecer um pouco do universo de startups, de pensar tecnologia. E eu falei, talvez a gente pudesse, né, mudar esse caminho aqui. Legal. E virar uma startup. E comecei com essa ideia. Chique, tipo né? assim, quero isso. Comecei a catar informações, participei de um programa inicial que eu não consegui dar continuidade, mas aquele programa, assim, mexeu muito comigo, assim, né? Falou assim, bom, por que eu nunca parei para pensar numa possibilidade de dar escalabilidade para esse negócio, colocando tecnologia aqui dentro dessa educação financeira, mas trazendo uma perspectiva humanizada para a coisa, sabe? É sem ser aquele desafio de, uma plataforma assim, assim, assado. Eu falei, talvez eu queira isso. E comecei a ir atrás. E aí, 2023 para 2024, que eu realmente fiz essa mudança. Resolvi, e aí nasce a Aljamatec, né? A Aljama nasceu dessa inquietação de querer trazer educação financeira nessa perspectiva de qualidade de vida, continuar mantendo a linguagem acessível e colocar uma tecnologia que também continue, né, trazendo essa possibilidade das pessoas acessarem de diferentes formas. E aí a gente começou com a ideia da Aljama, e aí eu era muito iniciante, assim, eu empreender, e aí tem uma diferença, né? Empreender é uma coisa, empreender com tecnologia é outra. Completamente diferente. Na verdade, desenvolvendo, né, a tecnologia. Desenvolvendo a tecnologia é outra completamente diferente. Então, um modelo de negócio virar uma startup, era assim, uma coisa que eu não imaginei. E eu digo que eu cheguei de sangue doce, né? A gente diz lá no sul que... eu cheguei de sangue doce, que cheguei despreparada achando que era uma coisa e era algo completamente diferente. Foi muito mais desafiador do que eu imaginava. Você entrou num projeto para abrir sua startup? Conta um pouquinho mais desse processo para quem tá querendo abrir startup também, né? Vai pensar. Boa. Tem, inclusive, né, na área da contabilidade, tem muitas startups que estão crescendo aí, gente. É uma boa oportunidade de mercado, inclusive. A gente passou por esse processo de começar a olhar primeiro internamente o que a gente precisava mudar de processos, de produto, e entender o que mudaria dentro do negócio. Mudar, né? Para escalar, você mudar diz, para né? Escalar, mudar para colocar tecnologia primeiro e também para pensar em escalabilidade. Então, enquanto a gente tinha um produto que era, a gente atendia consultoria financeira, individual, artesanal tinha curso, ali, tinha cursos pontuais, a gente tinha um calendário de curso anual. Isso mudaria completamente. Então, a gente começou a olhar o que mudaria no produto. Só que aí eu comecei a compreender que estava aí o problema. Eu não poderia começar olhando para o produto especificamente, né? E aí eu comecei a me inscrever em algumas jornadas, assim, de startups, de acelerações de startup. E a gente passou numa primeira jornada, que foi que é um fundo, né, que é das telas. Era uma mentoria para empreendedoras da área de tecnologia. E eu cheguei na mentoria das telas
E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Era completamente diferente, a linguagem era muito difícil. Olha. Todo mundo falando em inglês, eu não entendia bulho fazer. Eu pensava assim, mas gente, eu fiz 2 faculdades, eu não tô entendendo Achei que eu tava nada. abafando até aqui. Eu falei assim, não tô Como entendendo assim? nada. E aí eu pensei assim, nossa, eu preciso estudar muito mais do que eu imaginava, assim. Porque o percurso, e aí eu digo para todo mundo, quem tá indo pro mercado de tecnologia, de desenvolver tecnologia e pensar o mercado de startups, faça a formação. Faça acelerações, acelere 1, 2, 3 vezes, porque muitas vezes a gente precisa de apoio, não só um apoio de impulso do negócio, né? Mas entender mesmo como que funciona o jogo do mercado. Né? Exato. Precisa de experiência, precisa de conhecimento, precisa de contatos, precisa literalmente de apoio. Então, eu cheguei, assim, no mercado, a partir dessa aceleração, eu entendi, falei assim, tá, então tem coisas muito novas que eu preciso me aprofundar, eu preciso dominar essa linguagem para poder realmente dizer que a Aljama é uma startup e a gente precisa parar de só olhar para o produto, porque o produto vai ser a última coisa. O produto pode modificar ele várias vezes. Até o final da trajetória aqui, eu posso mudar muito o meu produto, né? E como mudamos. Já umas 10 vezes, assim, mas... e aí a gente foi participando de programas. A gente entrou num outro programa do Tecnopuc, lá do Rio Grande do Sul, e esse programa, nós éramos a única startup, e aí é importante dizer, né? Nós somos uma startup formada por uma equipe 100% feminina e 100% negra, porque eu sempre priorizei em manter a contratação de pessoas negras para trabalhar com a gente, mas incentivando esse crescimento, esse desenvolvimento profissional entre nós, né? Tentando fomentar isso dentro do mercado. Perfeito. Então, quando as pessoas olhavam a Aljama chegando nos programas de aceleração e era uma startup falando de educação financeira com mulheres negras, a primeira coisa que elas diziam, nossa, vocês falam só para mulheres negras? A gente, Olha esse recorte, né? qual é o recorte de vocês, né? E eu, que recorte? E aí, às vezes, eu sou um pouco debochada. E aí, eu ficava esperando. Nossa, que diferente o negócio de vocês. Eu, diferente por quê? Aí eu ficava assim. Exótico por quê? Eu falei, Na minha realidade não é nada diferente. vocês são diversas, né? Sim, de diversos estados. Eu debochava. Por quê? Eu falava, aí a contrapartida era, eu falei assim, o mercado de tecnologia e o mercado de inovação, o ecossistema de inovação como um todo, ele é um mercado majoritariamente formado por pessoas brancas e principalmente por homens brancos. Porque quando a gente tá falando de mulheres, assim, mulheres tipo 20%, 10%. Quando a gente vai colocar um recorte racial, Aí que cai. aí que cai. Então, chegava nesses espaços e as pessoas elas ficavam um pouco incomodadas ou questionando o que a gente estava fazendo lá. Então, tinha 2 desafios: me desenvolver tecnicamente, entender o jogo do negócio e também vencer todas as barreiras do racismo estrutural que já estão colocadas, né? E a gente começou a ir aos pouquinhos nos programas e eu sempre fui uma pessoa, assim, que me dedicava muito. Se eu peguei uma coisa, se eu entendi que era aquilo que eu queria, eu vou me dedicar até o último segundo. Então, eu brincava assim, eu fazia mentoria com todo mundo. Ah, Dina, tem fulaninho que pode fazer uma mentoria. Eu falei, vou marcar um horário com ele, vamos conversar. Me conta, o que eu preciso aprender? E tinha coisas que a pessoa estava falando que para mim eram óbvias, mas ela estava falando como se ela estivesse explicando para uma pessoa de 5 anos e não estava me dando a informação. E não que ela não tivesse que me explicar detalhadamente, mas eu entendendo a nuance, o quanto que ela esperava que eu não soubesse algumas coisas e o que eu queria mesmo, muitas vezes eu não estava conseguindo acessar. Então, eu comecei a pensar em novas estratégias, como eu ia me comunicar, quais eram os lugares que eu ia realmente buscar a formação, quais eram os programas que a gente ia se conectar. Comecei a realmente fazer um trabalho de casa, assim, mapear tudo, até que a gente entrou em 2 programas que eram muito importantes, que é o TD Impacta, que é um programa construído pelo Tesouro Direto e pela B3. E esse programa, ele selecionou startups, algumas startups, para fazer o primeiro processo de aceleração e depois o segundo tinham acesso a um capital. E nós ficamos, né, fomos selecionados para a primeira etapa, passamos a primeira etapa e aí chegamos na segunda etapa, ficamos entre as 3 melhores startups. E aí quando a gente terminou, assim, esse programa, né, e passou por tudo, recebeu o capital, conseguiu estar no processo ainda de desenvolver e terminar o desenvolvimento das etapas que a gente tinha planejado, foi algo muito importante para muitas pessoas vieram conversar com a gente e dizer assim, nossa,
eu não imaginava que a startup de vocês tinha esse trabalho tão incrível, e eu não imaginava que, então, para além da Dina que cria conteúdos para as redes sociais, porque muita gente vê o meu trabalho lá no Instagram, não imagina o que tem por trás, o que a Ujama hoje está construindo. Então, a gente foi se associando a Ujama a outros projetos, foi fazendo formação de novas educadoras financeiras, para que o nosso projeto realmente tivesse escalabilidade. E eu entendi que escalabilidade não era só sobre a tecnologia, mas era realmente construir um modelo de negócio que eu conseguisse criar um modelo de receita e que ele fosse sustentável, agregando mais pessoas ao longo do tempo e em diferentes formatos. Pode combinar consultoria e tecnologia, mas eu preciso pensar em algo que seja realmente sustentável e que atinja mais pessoas, assim. Então, foi um pouco das mudanças e dos aprendizados que eu fui tendo ao longo desse caminho para entender evento, entender que eu também não precisava estar em todos os eventos também, selecionar as minhas brigas, entender o que era importante, como eu me conectava com pessoas que realmente estavam interessadas em apoiar, e também como ser apoio para outras empreendedoras também que estavam dentro dessa jornada, assim. Então, Legal, muito massa. É legal, né, ver que os caminhos, às vezes, a gente acha que são... É isso, né? Você começou a empreender, então você achou, não, cara, tem um potencial aqui, vou pegar esse produto e ele vai só replicar, né? E aí vim com a mentoria de startup se deparar com tecnologia totalmente diferente, né? Eu acho que é uma coisa que atravessa a gente aqui também, de ser um empresário contábil hoje em dia, a parte de tecnologia está chegando muito forte. Então, também é isso, né? Quem tem escritório de contabilidade não tem IA dentro, não tem um sistema mais automatizado, não tem robô, tá fora. E aí, aí que eu até te pergunto, né? Sendo uma startup de tecnologia voltada a finanças, essa parte da humanização, como é que fica? Porque também só ter a parte tecnológica eu entendo que faz sentido. Mas é muito mais rico quando a gente fala de comportamento e não de conta, né? Na parte financeira. Imagino que os grandes resultados que você teve deve ter sido mais um papo de comportamento do que, de fato, o índice ali, o dashboard, coisa e tal. Então, conta pra gente um pouquinho como que é esse desafio. Total, assim, tem um ponto que eu, desde o início da minha trajetória quanto uma pessoa educadora financeira, foi construir uma metodologia de ensino. Então, a nossa metodologia é baseada numa educação financeira comunitária. Inclusive, eu comecei a estudar na época o conceito de Ujama. Ujama que nomeia a nossa startup, né? Ujama é uma palavra em Swahili, que significa família e comunidade, e foi um sistema econômico e político construído por Julius Nyerere na Tanzânia. Eu comecei a estudar muito sobre isso e entender como na Tanzânia eles tinham construído uma relação de incentivar a comunidade a conseguir se organizar não só economicamente, mas com os recursos e ter os seus meios de produção, e entender como que isso se aplicava dentro das finanças e dentro da organização das pessoas aqui no Brasil, né? Como a partir dessa diáspora, né, do que a gente aprendeu com a nossa ancestralidade, isso poderia ser aplicado. Então não adiantava eu falar para as pessoas de finanças pessoais, eu precisava falar de uma perspectiva comunitária. Falava da comunidade, dos recursos e dos sonhos delas, né? O recurso não é só dinheiro, tem outras coisas que estão envolvidas. Então, construir uma metodologia, dar base para isso como orientação, foi extremamente importante para definir o que a tecnologia ela amplificaria. Né? Porque não é amplificar qualquer coisa. Um monte de gente diz, nossa, mas se vocês hoje aprovam ainda a construção de trilhas, vocês vão ter muito trabalho no futuro. A gente falou assim, eu não abro mão que hoje seja uma pessoa educadora financeira que construa a trilha. Aí, ela pode analisar aquele texto, ela pode replicar isso, mas não existe a possibilidade de não ter uma pessoa que analise a informação que vai chegar para ti, que tenha, que saiba qual é o fio de aprendizado que tu vai ter. Porque não tem como você dizer e passar tudo para IA e dizer assim para ela, e agora orienta, o Eric assim, assim, assado, porque ele é uma pessoa... Ela vai te orientar baseado em contexto. Sim. Entendeu? E vai dizer, e naquilo que ela aprendeu. Então, se eu não direcionar a tecnologia no caminho que eu realmente quero que ela tenha, não vai fazer sentido e as coisas vão se perder no meio do caminho. Então, daqui a pouco a IA tá mandando você guardar 30% do seu salário. Tá dizendo para você que você tá errada de conseguir, de ter o seu momento de lazer. Perfeito. Que se você é uma pessoa endividada, que você tem que se cuidar, porque esse é o problema. Ela vai para um extremo, né? Porque ela
ela tá ali programada para isso, né? Então, assim, se tá o foco dela é reduzir o seu custo, ela vai, te dar opinião para reduzir o custo sem pensar nas consequências da redução do custo. Sem né? pensar no aspecto econômico, Sem levar social. em consideração N coisa. A mãe vai falar, então sua assistência médica tá muito cara, cancela. Não faz sentido, né? Então, assim... Exato. E até tem muita gente, cresceu o número de posts no Instagram, fala assim, pegue esse prompt maravilhoso e organiza suas finanças. Eu fico, Usa essa planilha perfeita e tarará, e Entra tarará. no comentário e fala, clica aqui, não faça isso. Exato, porque as pessoas acham que é só isso. Então, o que a gente preservou dentro do conteúdo? Que tivesse uma dinâmica ainda de construção, que tivesse uma pessoa educadora por trás, entendendo qual é a jornada que esse aluno, esse usuário vai passar, qual é a trilha que ele vai receber, quais são os conteúdos que vão para a trilha. Se a gente vai utilizar a inteligência, quando a inteligência artificial entra na trilha, ela está baseada no nosso banco de dados, então analisa os nossos vídeos, os nossos conteúdos, os nossos textos, para que ela não fique utilizando coisas. A gente começou... Um ponto que eu ia tirar essa dúvida, porque assim, desculpa te cortar, mas era a principal dúvida que eu tinha. Hoje a gente vive, né, no meio onde a informação, a gente tem acesso a muita informação, e acaba que a gente tem preguiça de fazer filtro, né? Então, assim, às vezes, puxa, eu gostei da Carol, uma vez ela comentou alguma coisa pra mim, pronto, ela já virou uma referência. E nem sempre aquela referência que a gente buscou, ou o Instagram, ou o YouTube que trouxe pra mim, sem eu precisar buscar, ela me traz a forma mais eficiente ou a forma mais correta de se trabalhar. Então, eu acho que existe um desafio muito grande, porque eu vejo que as pessoas cada dia mais, a gente acaba tendo uma preguiça mental de ir atrás da informação de fato como ela é. Exato. Né? E principalmente parar para se questionar sobre aquilo que você está consumindo, né? Aquele conteúdo, se faz sentido para sua vida ou não. E aí, essa minha dúvida aí, como combater isso, né? Eu acho que, assim, tem uma coisa que a gente faz muito dentro dos nossos conteúdos, e aí isso nos conteúdos gerais, assim, tanto no conteúdo do Instagram, hoje dentro do conteúdo da Ujaminha, que é o bot, né, que traz as trilhas, dentro de todos os conteúdos, é sempre botar perguntas que questionem o usuário se aquilo está fazendo sentido, como que ele reflete sobre aquilo, se ele já refletiu dentro do contexto dele. E trazendo também o ponto de que a gente precisa questionar as referências que a gente tem e a gente precisa começar a construir nossas próprias referências. Porque todo mundo sempre diz assim, Dina, me indica um livro de educação financeira que você gosta. E aí eu falo assim, eu vou te indicar um livro que não é sobre educação financeira, mas é para você pensar sobre você mesmo. Aí a pessoa, tá, como assim? Eu falo, procure por mim na Tempestade. É um livro de Marcos Garvey, vai quebrar tua cabeça. Aí a pessoa fica, mas será que eu vou gostar? Eu falo assim, não é sobre educação financeira, mas você precisa se entender, você precisa entender o seu contexto. Às vezes, o problema não tá necessariamente na sua planilha financeira. Não tá só... E a gente aprendeu também ao longo do tempo... Hábitos, né? Exato, qual é o contexto que você vive, como que você está inserido dentro dele e qual é a comunidade que você está envolvida. Porque às vezes a falta de essa pessoa de perspectiva, e gente, eu atendi muitas pessoas, eu já tive muitos alunos, e eu cheguei com pessoas terem muito dinheiro guardado no banco, na conta corrente. E elas assim, Dina, eu tenho uma conta separada que eu guardo dinheiro. E aí uma vez eu falei assim, tá, mas quanto dinheiro? Falou assim, eu tenho 100 mil reais lá. E eu falei, você tem 100 mil reais parado nessa conta? Eu tenho medo de mexer nesse dinheiro. E aí você olhava pra pessoa e você dizia assim, meu Deus do céu. Ela, mas eu faço aqui, eu tenho no meu caderno, eu tenho não sei o quê. Então, não é só sobre o número e sobre o montante de dinheiro que a pessoa tem guardada ali, mas como é que ela está sendo orientada, quais as informações ela está tendo acesso e qual o entendimento que ela tem dentro do contexto, porque eu posso dar todas as informações para vocês, mas se você não entender o seu contexto, muitas vezes você não vai conseguir aplicar aquilo dentro da sua realidade. E isso é uma coisa muito importante. Eu não tenho como filtrar hoje, né, o conteúdo que a pessoa vai receber. Então, o que eu posso fazer é convocar ela a refletir, provocar
que ela faça essa reflexão sobre si mesma e para que ela possa também compreender essa perspectiva de aprender. Porque senão eu tô só lendo, eu tô só replicando, eu tô só reproduzindo e eu não tô aprendendo de fato, né? É como se fosse a aula de precificação. Eu falo assim, gente, a gente vai falar tudo aqui menos uma fórmula de precificação. Aí ela falou, tá, mas por que eu não vou falar de precificação? Eu vim aqui pra isso. Eu falei assim, então... A última coisa que a gente vai aprender é fazer conta. Se você não saber o que você precisa colocar lá, até na sua planilha no ChatGPT, você compreender a sua estrutura de negócio, você vai continuar fazendo a sua precificação errada. E aí as pessoas, tá, eu acho que eu tô começando a entender. Então, o meu desafio hoje, e o nosso desafio, assim, enquanto o Jama, é trazer um conteúdo que tenha uma reflexão, a gente consiga fazer um filtro no que não é só, eu te jogo qualquer conteúdo, ou clica aqui, ou faça isso, isso e isso, mas fazer com que as pessoas reflitam sobre o contexto e o cotidiano delas. Por isso que é a base da metodologia, né? E aí é um ponto, né? Porque às vezes é uma escolha dentro de um mercado que prioriza muito coisas fáceis. Algoritmo, as respostas rápidas, tudo que é muito lista fácil. de 10 dicas úteis para melhorar suas finanças. Nossa! O primeiro milhão. Coisas 7 dígitos em 7 dias, né? É um desafio, mas é um posicionamento que eu acredito desde que eu comecei a trabalhar com educação financeira e que ao mesmo tempo, se eu chegar num momento e dizer assim, eu tô entendendo que esse caminho não tá mais fazendo sentido, eu posso pensar em alternativas como isso vai ser construído, mas é um valor quase inegociável para nós, sabe? Resumindo, não tem como. Só pensar em ser um bilionário não vai se... Não vai. Não é a mente. Literalmente. Não vai resolver os seus problemas. Uma dúvida, como que a gente consegue ter acesso ao Jama? Boa. Ao Jama pode ter acesso de duas formas, né? Pode entrar no nosso site, www.jamatec.com.br. Os dois caminhos. Pode acessar pelas nossas redes sociais também. Nós temos redes sociais no Instagram e também no LinkedIn. Pode me chamar também no meu Instagram, @dinapratesfinanças. E hoje, a Jama, a gente trabalha principalmente com projetos a partir de parcerias com empresas e instituições financeiras. Então, a gente trabalha para que essa educação financeira ela chegue na ponta para o usuário, diretamente para essas pessoas, tanto para clientes como para colaboradores, trazendo essa perspectiva humanizada. Tá aí dando um spoiler já, né? Que a gente vai fazer um piloto no final do ano agora com usuários vendendo diretamente para pessoas físicas, né? Então, vou poder acessar também o Jaminha, né? Empresa lá, posso pôr o Jama? Pode pôr o Jama, pode pôr o Jaminha para os seus funcionários. Colocar lá como benefício. Exato, pode colocar como benefício, pode nos contatar. E aí, a gente, a partir de uma quantidade de funcionários que tu tenha, a gente faz duas coisas. Primeiro, a gente sempre faz um diagnóstico financeiro para entender o que os seus colaboradores precisam. Porque tem gente que chega assim, eu quero dar trilha de investimentos, eu quero dar o conteúdo de investimento. O cara pagando conta lá, endividado, assim, querida, se talvez seja outro talvez conteúdo. Não seja esse conteúdo, talvez vai chegar lá. Eu sempre digo, educação financeira é sobre uma escadinha, a gente vai subindo essa escadinha do conhecimento, mas talvez não seja isso que as pessoas precisam. Quando vê as pessoas lá estão tendo desafio com bets, por exemplo, né? E aí precisando de um letramento financeiro básico. Mas eu trabalho aqui, mas as pessoas ganham bem aqui. Isso não significa nada, né? Isso não define nível, e aí eu falo assim, nível salarial não é definidor de nível de letramento financeiro. Isso são coisas muito importantes. Então, sempre a gente faz um diagnóstico financeiro, faz o perfil financeiro dos usuários, né? De quem vai ser atingido pelo conteúdo, e aí a gente faz uma sugestão de ajuste de trilha que faça sentido para as pessoas, para que as pessoas possam se conectar. E se a gente entende que o perfil de colaborador, por exemplo, é um perfil de pessoas que talvez tenham um desafio com a tecnologia, a gente sempre combina. Então vamos fazer um aulão aqui para engajar as pessoas e trazer como complemento ao Jaminha para elas aprofundarem o conhecimento dela aqui. Então a gente sempre trabalha muito nessa linha. E agora tá conversando muito com pessoas que são da área de RH por causa do empréstimo consignado privado, né? Menina, que as pessoas estão
botando e pegando empréstimo e sem saber muitas vezes se tem condição financeira. Nossa, Aí sim. isso é aprovado e quando chega no RH a pessoa descobre que muitas vezes ela quase não tem salário para receber, Uhum. que depois no final da rescisão dela talvez ela também não tenha o que Não receber terá, porque né? isso vai ter que ser abatido. Então tem vários desafios aí que a gente tem conversado muito dentro do mercado para conseguir Legal. conectar o Jama dentro Não, disso. sensacional. Eu acho que você colocou 2 pontos aqui que eu ia trazer e ainda bem que você trouxe as bets, né? O Uhum. quanto isso deve estar, enfim, criando uma grande nuvem aí. Tô conhecendo famílias se desfazendo por. É isso, não é cargo, não é questão Uhum. salarial, pessoas que a gente, né, espera que sejam letradas financeiramente, enfim, devendo. Trocando o seu Uhum. patrimônio por isso, né? Derretendo, né, o Derretendo o patrimônio por conta de jogos. E o Sim. empréstimo, você colocou um ponto muito importante. Eu tô pegando alguns casos lá no escritório onde é isso, as pessoas elas estão buscando esses empréstimos que o governo não está tendo nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de letramento voltado a isso. Então tá aqui disponível uma linha de crédito para você, vai ser descontado na folha de pagamento, cai lá na contabilidade. Uhum. E assim, eu já me deparei com situações de constrangimento mesmo, de trazer pro funcionário que ele não vai ter salário para receber Uhum. por conta disso. E aí, cara, como é que tá isso, né, Dida? Como é que a gente. Como que a gente pode mudar essa realidade do país? Assim, óbvio que você não vai ter a solução, né? Porque senão a gente estaria votando pra você. Como vem, né, uma Hum. educação financeira, né? Por que a gente não está discutindo isso nas escolas, Exato. né? Eu acho que deveria ser matéria obrigatória, né? Desde, sei lá, cara, que seja do partido colegial ali, até... Básico, né? Mas você sabe que a gente tem tido nos últimos anos e a educação financeira entrou para as diretrizes e bases das escolas em 2020, 2021. Se não me falha a memória. E começaram a crescer muitas iniciativas nas escolas. Só que eu acho que tem. E esse ano, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, ela tinha uma meta gigantesca para atingir muitas escolas. Então, as escolas elas são incentivadas a fazer as inscrições, para colocar matéria, para colocar conteúdo. Só que tem um ponto que eu falo para todo mundo. Tá, a gente está fazendo a educação financeira nas escolas pensando nas próximas gerações, na juventude. Porque os jovens hoje, tem uma pesquisa que vai falar que a faixa etária que mais cresce com o endividamento é a juventude. Ali entre os 19 e os 25 anos. E quando a gente vai entender o contexto, qual é o contexto familiar que esse jovem está inserido? Esse adulto, essa pessoa da família, não está recebendo educação financeira. E eu acho que não seria a solução, mas os caminhos, né, que a gente precisa fazer é começar a inserir a educação financeira de forma mais obrigatória entre os produtos financeiros mesmo. A gente já trabalhou com projetos em que, antes da pessoa receber esse produto financeiro, antes dela receber o acesso ao crédito, ela tinha um conteúdo de educação financeira. Ela aprendia o que ela precisava organizar, o que ela precisava pensar. E antes dela colocar a mão no dinheiro, ela recebia isso. Quando ela pegava o dinheiro, ela pensava, bom, então eu vou direcionar para isso e para isso e para isso. Porque ela tem uma orientação muito mais estratégica. Sim. E hoje, dentro dos empréstimos consignados, tu não tem isso. A pessoa faz o empréstimo, ela não tem um letramento financeiro básico para entender quais são os pormenores, Uhum. o que é taxa de juros, o que é é uma custo roubada, né? efetivo total, exato. Se ela tem a possibilidade, eu falo assim, em muitos lugares eu chego para as pessoas e digo, você sabe o que é portabilidade da dívida? Aí a pessoa fala assim, portabilidade da dívida, eu falo assim, isso é o seu direito. Mecanismo perfeito que fizeram, É. né? Exato. Sensacional. Democratiza bastante. Tem muitas possibilidades. Só que isso não é dito para a pessoa no início. Ela tomou um empréstimo, Mesmo pegou porque uma taxa alguém de não tem interesse, né? Exato. A discussão inicial, a gente tem meta para cumprir. Mas tem um ponto de vista que a OCDE tem feito, que é uma organização internacional, tem feito muitas pesquisas sobre letramento financeiro. E tem dito que as instituições financeiras, elas ganham muito mais quando elas têm clientes letrados financeiramente. Pronto. Isso é uma coisa que a gente foi construindo ao longo da vida, que uma pessoa endividada, ela era muito mais lucrativa. E não, rentável. e ela, porque ela vai pagar juros. Porque uma pessoa, ela não vai deixar de consumir.
mas ela pode consumir outros produtos financeiros. Ela pode investir, ela pode continuar tomando crédito, ela pode pegar e contratar um seguro, ela pode contratar outras coisas. E com a garantia que vai diminuir o risco, porque a gente diminuiria o risco de mercado, diminuiria a taxa e conseguiria ter nessa roda uma movimentação muito melhor. Só que ainda tem uma crença muito grande que se eu fornecer educação financeira, essa pessoa vai deixar de tomar crédito, deixa de contar. Ela não vai deixar de consumir, entendeu? Nunca. Mas ela vai ter muito mais orientação, muito mais embasamento para conseguir entender como usar crédito. Esses dias a gente tá fazendo um projeto dentro de uma empresa e a gente falou assim, eles não vão deixar de pedir o empréstimo consignado, porque eu tô ensinando. Mas eles vão entender como que isso pode ser aplicado dentro da vida deles. Então, fica mais sustentável, né? Exato. Então, em vez de te pedir adiantamento, talvez essa pessoa peça o empréstimo uma vez e ela entenda como ela pode organizar esse dinheiro por mais tempo dentro dos recursos financeiros, dentro da realidade dela. Então, é um movimento progressivo. Por isso que eu falo que as pessoas adultas, elas precisam ser letradas financeiramente, tanto quanto as crianças e os jovens. Porque daí esse conhecimento, ele precisa voltar, né? Para que a gente consiga tudo. Né? Do pai pro filho, do filho pro pai. Então, precisa ser coletivo. Isso dentro de casa tem que funcionar também, né? Não Exato. adianta só um ali tentando lutar contra o resto. Exato. E você sentiu que, assim, por exemplo, nesse projeto que você educa a equipe ali, o time, né? Achei incrível esse modelo. A empresa, eu espero que a resposta seja assim, mas a empresa começa a se tornar um ambiente mais acolhedor, mais interessante, porque eu imagino que é isso, como você falou, o dinheiro, né, ele tem que ser uma ferramenta, ele não tem que ser um norteador da sua felicidade, ele deveria ser só um meio para que você alcance, né, os objetivos, e aí dar crédito é muito perigoso, né? Porque se dar o crédito quer dizer que você está transformando o poder ali, dando muito poder ao dinheiro e não ele se tornando uma ferramenta, né? Então, eu queria entender como é que funciona. Você letrou essa equipe. Puxa, a equipe fica feliz? Fica mais triste porque percebeu que não tem tanta... Sim, antes até da sua resposta, eu entendo que sim, porque imagina você já começar o mês já devendo, falar, pô, esse mês não vai sobrar nada. Então, acho que a perspectiva, né, de você... Até a questão de produção dedicada dentro do trabalho, a gente já deu uma boa queda, porque o que ele está tentando imaginar é de onde ele vai tirar recurso para pagar aquele custo dele. Então, ele acaba fazendo Uber, ele acaba procurando outras fontes de receita. E aí, vara a noite trabalhando, o dia seguinte... Então, a produtividade, ou seja... Exato. E aí isso vira um ciclo, né? E tem um outro ponto que às vezes as pessoas estão endividadas e dentro desse desafio que elas não estão enxergando o caminho, às vezes ela tá lá fazendo Uber, o pouco tempo que ela teria para dormir ou descansar, ela tá fazendo uma outra atividade e ela acha que isso vai dar conta do problema dela. E isso vira uma outra bola de neve, porque esse dinheiro, ele vai para um outro lugar, porque aí vai para os gastos do dia a dia, vira um outro custo para a pessoa e começa a virar uma bola saúde. De neve. Começa a quebrar. Exato. Tem outro problema, problema. E essa pessoa, ela ainda não tem uma perspectiva de futuro, de longo prazo. E o principal ponto que eu trago dentro das formações, quando a gente está trabalhando com um colaborador, é mostrar para as pessoas que o nosso papel com a educação financeira é começar a mostrar uma perspectiva de futuro para essa pessoa, para ela, como ela consegue se organizar, como ela consegue achar caminhos para, se eu estou endividada, tá? Quais são as minhas possibilidades aqui? Se eu tenho planos, se eu tenho sonhos, o que eu consigo fazer? Como que eu consigo implementar dentro da minha vida agora? E o principal impacto que a gente percebe, primeiro, tem a relação do ambiente de trabalho, do estresse financeiro. As pessoas não falam sobre dinheiro, muitas vezes no ambiente de trabalho, porque já tem aquele desafio do tabu de dizer o quanto elas ganham. Então, se elas estão endividadas, elas não podem falar abertamente. A gente fez uma vez uma dinâmica dentro de uma empresa e que eu botava, as pessoas se juntavam, formavam duplas e elas contavam um desafio, cada uma contava um desafio da outra. E aí quando acabou acontecendo que a gente pegou uma liderança, as duplas que se juntaram eram uma liderança e uma colaboradora da equipe.
E aí a liderança conta a história, né? Conta o desafio dela para a colaboradora. E a colaboradora fica assim, ela fala assim: "Ah, como é que foi?" Ela fala assim: "Eu jamais imaginava que ela estava passando praticamente a mesma coisa que eu". Porque vem pro lugar da humanidade e fala assim: "Tá, então, se não sou só eu que estou passando por esse desafio, tem mais gente, então, opa, não é um problema só individual, é um problema Outra, né? coletivo. Não preciso ganhar mais, não é Não é questão de só sobre ganhar eu ganhar mais. mais. Claro que eu Exato. gostaria, mas assim, Gostaria, mas não é a única solução, Não, porque isso tu vai ganhar um pouco mais e tem essa quebra de paradigma também, porque as pessoas inicialmente a grande reclamação delas é preciso ganhar mais, tá? Então se tu não sabe gerir, Não é isso solução. não é a solução, porque vai gerar uma nova dívida. É. Óbvio, ganhar mais dá conta de muitas outras coisas, uhum, mas não você é só gasta sobre mais, não é isso. verdade? Exato, porque É não é isso. sobre isso, porque às vezes automaticamente quando as pessoas ganham mais, elas aumentam o padrão de vida e não de qualidade de vida, porque existe essa diferença. Então, a troca também com a empresa é entender, bom, os benefícios que você fornece hoje para os seus funcionários, para os seus colaboradores, são benefícios que estão fazendo sentido para todo mundo? faz a diferença mesmo. Ou são benefícios que você determinou? E aí é uma experiência que a gente teve que eles chegaram à conclusão que o benefício não estava fazendo sentido, porque eram coisas que as pessoas vendiam. Entendeu? E as Sim. pessoas vendiam para complementar a renda. Então, talvez mudanças, e a gente foi pensando em mudanças a partir do relato das pessoas que ia contribuir com o ambiente de trabalho, foi facilitando a partir dessa troca falando sobre educação financeira. E pensando, bom, então essa ação ela não pode ser pontual, ela tem que ser uma ação contínua, porque essas pessoas ainda vão precisar continuar Sim. tendo orientação. E aí Hoje esse é o desafio, amanhã pode ser outro, né? Exato. E aí o ponto que veio é que a gente colocou a trilha e colocou um conteúdo sobre o que é o contra-cheque. Quais eram as informações que as pessoas estavam sendo... O que a pessoa estava sendo descontada? Por exemplo, o que é um imposto é de renda? INSS? O que é um INSS? Para retido? que isso serve? Se a pessoa pega um crédito do FGTS, FGTS, o que isso significa? Que O que é o legal. saque aniversário? São informações que parecem que, a grosso modo, parece que estão dadas para todo mundo. Eu já tenho uma listinha aqui que me... Nossa, queria eu que todos os meus clientes fossem clientes do Gematec também, porque daí eu não teria problema em ficar explicando como que vai atrapalhar o fundo de garantia dele se ele sacar Exato. o saque E olha aniversário. como as coisas Maldito estão conectadas. Saque aniversário. Ajudou muita gente, mas nossa, que caos. Mas coisas que as pessoas têm como se estivessem dadas. Sim. E faz parte de um letramento financeiro básico. Claro. Que ela entender o que ela está recebendo, o que está sendo descontado, o porquê. Aí, eu faltei, né? O meu salário diminuiu, agora tá, mas o que aconteceu aqui? Como que isso acontece dentro do seu... Como é que você pode se planejar financeiramente e entender o que vai vir no seu salário no próximo mês? Então, letrar financeiramente, gente, é muito mais do que falar só sobre dívidas e sobre investimentos, assim. Então, é um ponto. Que, imagina o Jamar na pandemia, né? Uhum. Nossa, que foi um momento mais tenso, pânico para todo mundo. E foi um momento em que as pessoas começaram a refletir sobre a educação financeira, sobre buscar caminhos, como foi o processo de digitalização, né? Muitas coisas foram digitalizadas, então o aplicativo de banco mudou, tudo começou a mudar e as pessoas começaram, tá, então beleza, o que eu faço com o meu dinheiro? Onde que tá o meu dinheiro? E um ponto bem importante, né? Eu falo assim, se a gente tivesse no mesmo movimento em que a gente conseguiu ter uma digitalização bancária muito grande, porque foi criando muitas contas digitais e a gente tivesse ao mesmo tempo nessas instituições financeiras instruções de educação financeira junto com esses produtos, a gente estaríamos muito melhor, né? Muito melhor. A gente teria uma outra realidade. É isso, a gente expandiu, né? Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando e nos dedicando para isso, para que isso mude, assim. E a gente realmente tem uma meta diferente. Né? A gente fala educação financeira sobre qualidade de vida. Perfeito, não, é um outro paradigma, assim. Muito massa. Vamos para os nossos minutos finais. Infelizmente, passou bem rápido. Dina, adorei, assim, isso abre muito nossa cabeça para a gente que vem da contabilidade e tá sempre, né, eu também trabalho com finanças, também acredito no poder do letramento, do conhecimento, isso vai mover, com certeza, outros caminhos aí para quem, né, começar a empreender com esse conceito já.
Eu defendo bastante a questão de se conhecer primeiro para daí entender o que você quer fazer com o seu dinheiro. E dinheiro também é uma ferramenta, ele não deve ser ali um ditador de coisas. Então é muito legal ouvir você e a experiência, trazer uma iniciativa de fato que muda, né? Eu acho que acende até uma chaminha aqui dentro, né? Tipo assim, cara, vai mudar alguma coisa com isso aqui. Essa menina tem poder, assim, as coisas vão ser diferentes depois dela. Então eu fico muito feliz, e os nossos ouvintes são jovens aí, que talvez estão capitalizados ou nem tanto. E aí queria que nos últimos finais aí, ajudando o apoio do Eric, que você, dicas finais aí pra... De investimento ou de apoio? Qual que é as 7 dicas de investimento? Como que a gente fica rico aqui, Dina, pelo amor de Deus? Boa. De Brincando. 0 a 1 bilhão, vamos. Bom, eu acho que eu deixaria de dicas finais, assim, pensando muito nessa trajetória empreendedora. Primeiro, entender que o empreendedorismo, ele é uma montanha-russa constante. Então, eu vou ter momentos em que eu vou conseguir colocar os meus projetos na rua e que as coisas vão fluir, e vai ter momentos que as coisas não serão tão lindas assim. Mas, literalmente, faz parte da jornada empreendedora. E um outro ponto que eu traria é que, assim, às vezes a gente vai se apegando na ideia de que, já tem isso no mercado. Se eu inovar, se eu mudar isso dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, nem vai fazer tanto efeito porque já tem alguém fazendo. E eu comecei a internalizar, toda vez que alguém me dizia assim, eu trabalho com educação financeira, tem fulaninho. Sim, tem fulaninho. E a gente tem milhões de pessoas no Brasil, né? Que ainda não conhecem fulaninho, entendeu? Que não conhecem fulaninha, que não conhecem a empresa de fulaninha e que podem conhecer a Ujama. O mercado é muito grande, então tem muitas possibilidades. Se você está pensando em como inovar, como mudar a sua estrutura de negócio, como cresce, constrói, né, uma estrutura para ganhar mais escalabilidade. E, gente, não é a escalabilidade, não é sair de 0 para 1 milhão, né? Às vezes, escalabilidade você sair de 0 para 20 e depois para 30, para 50, para 100. De forma sustentável e aos poucos. Então, tem espaço para inovar, tem espaço para criar coisas novas, para impulsionar o seu trabalho. E acredite realmente nas ideias criativas que você teve, porque isso, muitas vezes, é o que vai trazer a virada de chave e trazer o diferencial lá na frente. Às vezes demora para o jogo virar, porque é isso, empreendedorismo, mercado, né? Tava ouvindo tu falando da inflação aquela hora. Ih, tinha esquecido disso. Então, né? Tem muitos pontos e muitas coisas que vão nos afetar. E eu acho que a terceira dica que eu daria, assim, né? Continue acreditando nos sonhos de vocês, né? Porque é importante empreender. Tem o desafio do produto que a gente quer levar, mas também tem um propósito por trás. Eu consegui encontrar o meu propósito dentro da educação financeira, entendi que tem realmente um fundamento, mas a gente pode encontrar propósito em diversas outras áreas, inclusive na contabilidade, na forma como eu estou colocando meu trabalho. A gente ainda carrega esse legado de, nossa, isso é muito tradicional, mas como que eu vou mudar? Como que eu vou construir um propósito dentro disso, né? Existe muito chão, muito caminho para ser construído, e mudar o paradigma de como as pessoas veem a contabilidade, como as pessoas veem o empreendedorismo, como as pessoas enxergam a inovação, como que as pessoas enxergam o mercado, muitas vezes. Então, tem muita possibilidade, só que eu preciso muitas vezes acreditar nos meus propósitos, acreditar no meu sonho como primeira etapa de tudo, antes de chegar e colocar qualquer coisa na rua. Porque se eu não acreditar, quem vai acreditar? Pois é. Autoconhecimento, então, resumindo. É isso. Muito autoconhecimento. Legal. Eu acho que é isso, né? A gente pode ter ouvido, eu principalmente já ouvi diversos educadores financeiros por aí, de várias formas, né? Trazendo várias perspectivas do universo deles. E quando a gente coloca a nossa personalidade, quando a gente coloca a nossa autenticidade no nosso negócio, eu acho que ela fica singular, né? Como é o Ujama. Então, acho que pode ter várias empresas de educação financeira, mas igual ao Ujama eu não conhecia e acho que eu não vou conhecer. Então, é muito legal ver isso. Eric? É isso, muito feliz por você, agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço. Torcemos muito aí por você, pelo produto que você está trazendo. Eu acho que já pegou. A gente até fala depois. Depois a gente tem que conversar, acho. Muito legal, muito obrigado de novo por compartilhar um pouquinho da sua vida, a trajetória e também um pouquinho da sua empreitada.
E é isso, quero agradecer muito. Obrigada. Obrigado, Dina. Quem Obrigada, gostou do gente. nosso episódio, por gentileza, aí curte, compartilha. Como que a gente acha nas suas redes, Dina? Nas minhas redes é @DinaPratesFinanças e a rede da UGEMATEC é @UGEMATEC. Acessem Bora lá, lá. nos sigam e Vamos continuem seguir, acompanhando. vamos seguir. Segue, Tem compartilhem. conteúdo bom, viu? Tem Pois é, e conteúdo quem bom. quiser contratar o serviço já tem aí um Também, ótimo serviço para nos colocar até procurem. no seu escritório contábil, né? Eu fiquei com vontade. Benefício do funcionário Gostei, lá, gostei da bacana ideia. também. Sim. Curta, compartilha e não esquece de se inscrever no nosso canal que tem novos episódios por aí. Obrigada, Valeu, pessoal. gente. Até mais.